Ele se agrada quando o filho dele, um pecador, se arrepende. E assim agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Essa noite o apóstolo da mulher está com a oportunidade em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. A presença do nosso irmão, o seu Davi, aqui hoje. Pode sempre que Deus possa abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa noite eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez o nosso Deus nos deu o privilégio, nos deu a oportunidade de estarmos aqui clamando a Ele. E sempre quando nós estamos evangelizando, várias pessoas dizem que vêm aqui na igreja, mas na verdade as pessoas não vêm porque vê eu, vê você jovem. E eles pensam na sua mente dessa forma: por que nós vamos caçar no lugar daquele onde é que só tem jovens? Jovens não sabem de nada, eles não tiveram a experiência de vida. Mas o que as pessoas não sabem é que para nós poder explanar a mensagem, nós tivemos que estudar. Estudamos vários anos para nós podermos hoje aprendermos a dar um conselho, aprender de certa forma o que a palavra de Deus nos diz. E hoje eu estive evangelizando a Estação da Luz, não como pastores que sobem lá e cobram R$50 para fazer oração, não em busca de nada em troca, mas eu estive ali hoje visitando as pessoas, fazendo o que Jesus ele disse para nós. E Jesus nos ensinou uma coisa bonita que nós deveríamos sempre fazer. Ele ensinou eu e você nós nos preocuparmos com os outros. Ele ensinou eu e você nós termos compaixão e termos misericórdia uns dos outros. Ele nos ensinou nós às vezes engolir uma casa inteira e ficar em silêncio. Ele nos ensinou não olharmos o sol, não olhar a chuva, não olhar a sua condição de você poder fazer a missão que Ele deu para você fazer. E ali naquele lugar eu vi pessoas que precisavam de oração, pessoas que são de outras denominações de igrejas. E ali eu fiz uma única pergunta. Eu disse dessa forma para a irmã: irmã, eu não posso ficar vindo aqui porque os pastores de Carlos Chagas são assim. Se eu ficar vindo aqui, eles vão dizer que eu estou querendo pescar em aquário dos outros, que eu estou querendo tirar a senhora da sua igreja Assembleia de Deus e puxar para a minha. Mas a verdade não é essa. A verdade é que nós temos que ter cuidado das ovelhas. Nós precisamos ter cuidado com as ovelhas. E ela me disse assim: o meu pastor, aí eu me entristeci. O meu pastor, ele só vem aqui buscar o dízimo. Ele só vem aqui no dia do meu pagamento. Eu disse para ela dessa forma: é triste, porque o dízimo é uma coisa que é já lá na época passada. Mas infelizmente muitos pastores, muitas pessoas têm agora pegado e pregado a teologia da prosperidade. As pessoas agora têm dito: se você for em qualquer igreja, a partir de agora, qualquer uma que você pisar os seus pés, as pessoas vão dizer que hoje é o dia da sua vitória. Pastores vão pular em cima de púlpitos, vão dizer palavras bonitas, mas porém não é a verdade que Cristo deixou para nós. E o que Jesus deixou para nós? Ele deixou para nós passarmos pela porta estreita. Ele deixou para nós sofrermos pela palavra e pelo nome dele. Ele deixou para nós e ensinou a nós sermos como ele. E como ser como ele? Ser imitador das coisas que ele fez na terra. Quantos que estão nas igrejas agora? Quantos pastores que estão pregando agora? Quantos? Você pode ir em qualquer igreja que você vai encontrar. Todos os cultos repetem a mesma coisa: dízimo e oferta. As pessoas não têm sensibilizado com as almas. E nessa noite, como está a sua vida perante Deus? Como está a sua conduta perante o Deus Todo-Poderoso? Nós sabemos que existem os falsos pastores,
Sabemos que existem os falsos apóstolos, existem os falsos profetas. E sempre os que são verdadeiros adoradores de Deus é os que são mais caluniados, é os que são mais perseguidos, é os que são mais metralhados pelas pessoas. Verdade, Deus. Mas o que vale é você permanecer na sua fé e na sua crença. O que vale é você confiar em Cristo Jesus de Nazaré. Ontem um jovem me perguntou dessa forma assim, sobre o homem sexual. Ele perguntou para mim, que ele disse que todos os pastores condenam, que todas as pessoas crentes, quando vê um homem que é gay, vira a cara para o outro lado. E ele me perguntou se a Bíblia faz menção que nós deveremos virar a cara para o outro lado quando vê lésbica ou gay. Eu respondi para ele dessa forma: se você analisar a Bíblia que nós temos em mão, o próprio Deus não se agrada, mas porém Cristo Jesus, Ele se agrada. Aí ele me olhou para mim e disse: como? Você é o único apóstolo que está falando isso comigo. Eu disse para ele, ele disse o quê? Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Independente do que você faça, independente do que você é, eu devo te amar. Verdade, Deus. Aí ele olhou para mim e disse: mas os pastores, eu disse para ele dessa forma, porque simplesmente os pastores vão olhar o que as pessoas vão dizer, mas os verdadeiros adoradores vão olhar o que Cristo está vendo sobre você na terra. Aleluia. E ali aquele jovem, ele disse para mim: eu quero ir na sua igreja. Você me deixa eu falar na sua igreja? Você deixa eu falar de Jesus? Eu disse para ele: deixo sim, porque a obra é de Deus, não é minha. Pastores dizem dessa forma que a obra é de Deus, mas é eles que mandam. Se um cometer alguma coisa errada, eles põem no banco, tantos meses no banco, não deixa o próprio Criador cobrar. Verdade. Se somos filhos, é Ele que vai cobrar de nós. Verdade. Não caiba nada eu dizer ou eu falar: você hoje está disciplinado, porque eu só sou o líder, mas quem é o dono é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. No supermercado ou em um trabalho que você trabalha, tem um gerente. O gerente pode não gostar de você, olhar para você e dizer dessa forma assim: ó, vou te mandar embora. Mas a última palavra é do patrão. Se o patrão gostar do seu serviço, vai um encarregado embora, mas você fica. É verdade, Deus. Assim é o Todo-Poderoso lá de cima. Aleluia, Jesus. E nessa noite, para nós podermos afrasearmos a palavra de Deus, em Mateus capítulo de número 25, e o seu versículo de número 1, diz a palavra de Deus: então o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram sem juízo e 5 eram prudentes. As sem juízos, ao pegaram as lamparinas, não levaram azeite contigo. As prudentes, junto com as lâmpadas, levaram também frascos de azeite. Verdade, Deus. Nessa noite a palavra de Deus vem para poder ensinar você e eu como nós devemos sermos vigilantes na casa de Deus, como nós devemos praticar a palavra de Deus aonde nós passarmos. A Bíblia nos conta que Jesus, após ele ter contado uma parábola do servo fiel e do servo prudente, Jesus agora estava contando uma outra parábola. Ele estava ensinando aquele povo: olha, existia 10 mulheres sobre Israel, 10 mulheres que eram virgens naquela época. 5 delas eram prudentes, mas 5 delas eram nécias, não eram prudentes. 5 delas amavam fazer para o seu esposo, para o seu noivo. 5 delas eram obedientes aos pais. As 5 elas eram inteligentes, mas as 5 nécias eram desobedientes aos pais. Eram mulheres que na qual não tinha uma conduta de uma serva de Deus, não tinha uma conduta de uma esposa adequada.
E porém a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus começou então a contar. E Jesus disse que quando as 10 foram para uma casa, onde que muitos pastores não pregam esse conhecimento, mas vão pegar essa mensagem e pregar agora uma mensagem que vai fazer você se emocionar para arrancar o seu centavo, vai dizer que Jesus vai te abençoar. Nós já somos abençoados por Deus. Cada dia que nós levantamos, Deus ele já tem nos dado uma oportunidade para poder viver na terra. E a Bíblia nos diz que as 5 elas saíram de Israel. As 10 mulheres saíram de Israel porque a cultura de Israel era essa. Quando havia-se um casamento, ali havia muitos salteadores. Passavam-se pessoas rebeldes em seus cavalos e agora pegavam a esposa, sequestravam ou a estrupavam. Quando sequestravam, pediam resgate ao noivo. E com o passar do tempo, aquele povo judeu, eles começaram a ficar espertos. E eles fizeram uma casarona, aonde que as noivas, elas iam às 18 horas para aquela casa esperar os noivos. E a palavra de Deus nos conta desta forma, que quando aquelas 10 mulheres foram para esta casa, eu esqueci quantos quilômetros que dá daqui no Pena, mas a distância de Israel até a casa é daqui no Pena. A Bíblia então nos conta que elas foram, 5 delas pegaram agora suas lamparinas e colocaram bastante azeite, que poderia ser querosene naquela época, que fazia acender, ou como nós já sabemos, como eu vivi um pouco no passado, eu posso dizer aquelas candeias, para que houvesse luz, iluminação naquela casa. Mas as 5 que eram nécias, as 5 que não estavam nem aí, estavam pouco se lixando, aquelas 5 agora simplesmente pegou só um pouquinho e disse para as outras dessa forma: mas para que eu vou levar esse tanto de azeite? O noivo vai chegar, e para que eu vou levar esse tanto? Para que nós vamos agora nos preocupar com esse azeite? Nós lá vamos casar. Mas as 5 que eram prudentes, como o bispo Ricardo sempre fazia quando nós estudávamos, ele carregava seu papel higiênico, ele carregava sua monte de coisa ali dentro da bolsa. Ele era prudente, e eu que era nessa ficava caçoando dele. Mas o cara carrega, meu Deus do céu, carrega papel higiênico, carrega tudo. Ah não. Mas aí eu fui entender que ele era prudente e eu era nécio. E por quê, viu? Porque eu não levava nada na hora do aperto. Como que eu ia fazer? E aqui aconteceu esse fato. Aquelas 5 foram daqui no Pena, chegaram naquela casarona às 10, arrumaram-se. E a Bíblia vai nos dizer que quando estava dando 11 horas, o noivo estava chegando. Glória a Deus. As pessoas, pregadores e pastores, vão dizer que o noivo é Jesus. Mentira, não era Jesus. As pessoas vão dizer que o azeite é o Espírito Santo. Mentira, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não se vende nem se compra. O Espírito Santo nós conquistamos através da nossa renúncia ao pecado. Mas muitos vão dizer que hoje o noivo vai chegar na sua vida, que o noivo vai fazer isso. Mentira, são fábulas para enganar você, para tirar de você o seu último centavo, para eles poderem comprar suas Hilux, para eles comprar seus sapatos belos, para eles terem uma alimentação boa, enquanto você, nós não vamos ter nada. Quantos homens de Deus que você vê aí que tem fazenda, tem carros, tem tudo, e os membros não tem nada? Quantos que você vai ver hoje os pastores brigam, não é pela palavra de Deus, mas eles brigam é por aqueles que dão dízimo na casa, no templo. Eles amam, não é a pessoa, eles amam o que você pode oferecer. Mas Jesus deixou nós na terra para nós podermos amarmos as almas e não querer nada em troca. Simplesmente nós queremos a nossa salvação,
querermos a nossa morada no céu, na mansão celestial. E aqui vem então os noivos. Agora, às 11h30, às 23h30, estavam vindo os noivos. Os noivos eram 10. Estavam vindo cantando, tocando seus violões, para poder chegar até a casa. Quando eles se aproximam da casa, de repente eles atrasaram. Quando eles se atrasam, as noivas olham no relógio e dizem: nossa, já está dando meia-noite. Vamos acender a nossa lamparina agora. Vamos acender as nossas candeias agora, para deixar tudo claro, porque o noivo já está chegando. O noivo já está vindo. E se eles chegarem e estiver tudo escuro, eles vão voltar pensando que nós fomos raptados, pensando que nós fomos roubados ou sequestradas, ou até mesmo estrupadas. Vamos acender. De repente, as 5 que eram prudentes, porque desde as 18 horas, a querosene ou azeite começou a ficar pouquinho estava apagando. Mas as prudentes colocou mais azeite, e o fogo foi aumentando da candeia, e foi clareando, porque elas eram prudentes. Mas as outras 5, elas não tinham mais. As outras 5 começou a ficar na escuridão. As outras 5 agora começou a ficar em desespero. Se desesperaram. Pediram então as 5 prudentes: vocês podem nos dar um pouco do seu azeite? Elas: quando nós saímos de lá, nós conversamos com vocês. Nós dissemos para vocês levar azeite também com vocês, e vocês não quiseram. E elas, naquele desespero, agora o que fazer? O que nós vamos fazer agora? Vai comprar azeite. Sai agora aquelas 5 virgens loucas, nécias, para comprar azeite. Nessa hora em diante, já era 00:15. Chegam os noivos, batam-se na porta. Abriram-se a porta. 5 dos noivos receberam as suas 5 noivas, e 5 ficaram tristes e cabisbaixos, perguntando aonde se encontravam as suas noivas. E o interessante é que quando aquele povo entrou dentro da casa, após andar uma distância daqui no Pena, Presidente Pena, após andar tantos quilômetros, eles trancaram a porta. E a cultura judeu são essas. E quando fechou-se a porta, a Escritura nos diz que fizeram um casamento daquelas 5 e daqueles 5 homens. E as nécias ficaram vagando durante a noite, à procura de um azeite, à procura agora de uma querosene, de uma gasolina ou de um óleo naquela época. Aquelas 5 nécias perdeu a oportunidade de se casar. Verdade. E com isso Jesus ele estava dizendo que hoje no mundo existem os 5, aqueles que são prudentes, aquelas pessoas que não desanimam de carregar a palavra de Deus. Existem aqueles que são prudentes, mesmo caluniados, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguidos, mesmo com a mãe ali em um caixão, mas não param de pregar a mensagem de Deus. Aleluia, meu Deus. Não param de dizer que Ele é santo, que Ele é bendito. Não param de dizer: eu sou pecador miserável, mas tu és o grande que pode me salvar. O único objetivo nosso de vir à casa de Deus é nós nos arrependermos de todo o pecado. O único objetivo de nós clamarmos a Deus é sair desse mundo violento lá fora, é sair dessas opressões do Satanás. E existem pessoas crentes, pregadores, que são como essas 5 virgens loucas, são como essas 5 virgens nécias, que pregam, pulam, sapateiam, diz que são cheios do Espírito Santo, diz que falam em língua, diz que Deus fala com eles, que tem revelações. Engraçado que estudando a Bíblia eu encontrei que quando Daniel teve uma revelação de Deus, ele desmaiou no chão. Agora eu vejo pastores dizendo que tem visões,
tem revelações de Deus e não acontece nada com eles. Interessante que Moisés, Deus só virou as costas para ele caiu cego no chão. Verdade. Interessante que nós vemos na palavra de Deus, mas o povo está ouvindo falsos profetas, porque ele disse na sua palavra em Mateus 24, que quando surgisse o pecado, aumentasse, iria aparecer falsos profetas. Quantos que eu e você, nós que somos os guardiões, nós sofremos para poder registrar essa igreja? Quando que nós sofremos, andamos de um lado para o outro, os pastores juntando todos para poder parar, acabar comigo, acabar com nós. Quantos que quiseram parar? E quantos que falam com as pessoas na rua, não vai naquela igreja não, porque o W. Neves é doido, lá não pede dízimo, lá não celebra a Santa Ceia com pão e vinho. Esse cara é doido. Doido porque eu estudei, porque eu conheci a verdade. Aleluia. Doido porque eu aprendi não adorar coisas pagãs, mas eu aprendi a adorar a Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando você quer fazer as coisas, um dia um pastor falou comigo dessa forma assim: W, o povo já não gosta de dar dinheiro na igreja, o povo já não gosta de ajudar a obra de Deus, o povo já não gosta. Ainda você vem para cá, que esse tal do grego, aramaico, ainda você vem ensinar o povo a não dizimar, você vem ensinar o povo a não ajudar. Você está ficando é doido, você está ficando é maluco. Eu disse para ele dessa forma: sabe por que eu não penso, pastor? Cada pessoa que for na minha igreja, elas vão ver o que precisa. Não precisa eu estar aqui falando todos os dias, todos os cultos, pedindo, não. As pessoas sabem. O próprio lá de cima toca no coração, porque a obra é dele. Tudo é dele. É ele que faz. Quando você vai dar alguma coisa para alguém, primeiro, lá atrás, antes de você nascer, Deus já sabia que você teria que ajudar aquela pessoa. E como que eu posso ficar aqui? Aí vamos pegar a Bíblia, vamos ler tantos versículos que não são coerentes à palavra de Deus. Ele disse dessa forma: e eis que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, por falta de conhecer e examinar a Escritura Sagrada. Como eu preguei ontem na Estação da Luz e disse: eu não gosto de crente. Como que é não? Eu amo aqueles que são cristãos. E por que você não gosta de crente? Crente, ao mesmo tempo que está perto de você, sai falando mal de ti, sai te apontando, dizendo que você não presta, e a hora que você pode ficar até sem sua roupa para poder ajudar. A própria pessoa vai virar para você e vai falar de você pelas costas. Mas o cristão de verdade não. Cristão significa parecido com Cristo Jesus. Aleluia. O cristão de verdade, ele pode ver você errado do jeito que for, que ele não vai dizer, não vai abrir a boca lá fora para poder te difamar. Ele simplesmente vai orar por você em secreto, para que o próprio Deus venha ter misericórdia de você. Mas o crente, se vê você no boteco, já fala que você está bebendo. O crente, se vê você conversando com a mulher, já fala que você está fazendo sexo com ela. O crente, se vê você ali no meio de um povo, de um usuário de droga, vai dizer que você também não sabe o que você está fazendo ali. Mas o cristão, se te ver, vai pensar uma coisa no coração: lá está um servo de Deus que está pregando para alguém que está no boteco. Lá está um servo de Deus que está ali conversando com os jovens usuários de drogas para sair disso. Lá está um servo de Deus conversando com a jovem, com a mulher, para poder sair desse lamaçal do pecado. Esse é o cristão. Mas o crente não. A igreja verdadeira é aquela que prega os princípios da palavra de Deus. E como outro dia um adventista foi até a minha casa e disse para mim: você sabe que Jesus guardou o sábado? E eu disse para ele: sim, Jesus guardou o sábado, mas o sábado anual ele guardou, não o sábado semanal. Ele olhou para mim e disse dessa forma: vejo que você é conhecedor da palavra de Deus. Eu disse para ele: eu tenho que me estudar, tenho que me se esforçar, porque o cargo que Jesus me chamou na terra é um cargo difícil demais. Sempre vai ter um que vai querer questionar. E ali eu disse para ele: o mal é que vocês simplesmente guardam só o sábado. Mas uma coisa que eu aprendi com Jesus de Nazaré:
Uma única coisa que eu aprendi com a palavra de Deus desde meus 28 anos de idade é que às vezes não precisa você fazer tanto sacrifício de touro. É que às vezes não precisa você fazer votos de touro. É que às vezes não precisa você prometer nada para Ele. Você só precisa guardar os 2 mandamentos dele, que Ele deixou para nós podermos cumprir aqui na terra. Deus, aleluia. E se você ama a Deus acima de tudo, você não vai querer pecar. Se você ama a Deus acima de tudo, você vai se importar com o seu próximo. Você vai se importar com a sua esposa. Você vai se importar com o seu filho. Você vai se importar agora com o seu esposo. Porque você ama a Deus acima de tudo. E segundo, porque você ama o seu próximo como a ti mesmo. Verdade, Deus. Você é um escolhido de Deus para levar a mensagem dele aonde você passar. Você é um mensageiro de Deus aonde você estiver. Você pode estar lá dentro da zona. Você pode estar lá naquela festa do Curiguinha que vai ter no eletrizante. Você pode estar onde você estiver. Você é um mensageiro de Deus. Aleluia, Jesus. Aí tem pessoas que falam: você vai em festa, apóstolo? Vou. Tá ficando doido. Tá maluco. Como que nós vamos conseguir ganhar os jovens se nós não ir aonde eles estão? Como que eu vou conseguir ganhar um macumbeiro? Como que eu vou pregar Jesus para ele se eu não vou onde ele mora? Hoje eu gravei uma vinheta lá para uma cidade na Bahia. E a vinheta, o pastor disse dessa forma: eu quero que você coloque assim, que o pregador ficou morto e foi ressuscitado. Aí eu disse para o pastor dessa forma assim: olha, manda ele vir aqui de Carlos Chagas, porque aqui de Carlos Chagas tem muita gente que faleceu. E se ele está dizendo que ele morreu e ressuscitou, manda ele vir aqui, porque esse é um homem de Deus, esse é o Messias. É verdade. Aí o pastor olhou para mim: W, você está zombando? Não, não estou zombando. Porque já fazem anos que eu tenho tentado andar sobre as águas igual Pedro. Já fazem tempos que eu vou no Mucuri, tiro meu sapatinho. Jesus, agora eu vou. Mas a dureza do meu coração, os pecados, não fazem com que eu ande sobre o mar, sobre o rio Mucuri. E já pensou, a pessoa morreu e ressuscitou? Hoje, como eu gravo muitas vinhetas para pastores, vem aí uma bala, vem aí um encontro com Deus face a face. E o que os crentes estão aprendendo com a palavra de Deus nesse encontro com Deus face a face? Passam por você na rua e viram a cara para o outro lado. É verdade, Deus. Olha para você e não te cumprimenta e sabe que você é um adorador de Cristo Jesus. Sabe que você ama Deus de Israel, mas não quer nem saber quem você é. Tem pastores aqui que dizem que eu sou amaldiçoado, que a minha igreja é amaldiçoada. Está precisando um pouquinho estudar a Escritura Sagrada, porque o povo que foi amaldiçoado por Deus até hoje é amaldiçoado. E você encontra uma nação que é amaldiçoada por Deus. O povo da África é um povo amaldiçoado por Deus. Não tem jeito, não tem oração, nada vai fazer aquele povo ele sair dessa maldição, nada. Porque o que Deus disse, Deus não é filho do homem para que minta. Quando ele disse que estava amaldiçoado, está amaldiçoado e acabou. Eu e você nessa noite devemos ser como as 5 virgens prudentes. Cuidado aonde você tem pisado. Cuidado aonde, com seus ouvidos, qual palavra que você tem ouvido, que pregação você tem ouvido. Verdade. Cuidado com muitos que estão aí, aventureiros, levando a mensagem de Deus de qualquer jeito. Outros dizem que vão fazer um retiro. Depois de 9 meses você vê o resultado do retiro. Outros que fazem uma festa de jovens. Depois de 9 meses você vai ver também o resultado. Os jovens de hoje não são jovens que na qual dedicam